Muito bem, povo do Senhor, vamos falar com Deus, pedir para você fechar os seus olhos, vamos orar. Eterno Deus, obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor. Agora que vamos abrir a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração. Sensibilize-nos, ilumine-nos e fale conosco. É o que lhe pedimos por Jesus, amém. Esse sermão que eu vou apresentar, ele é um sermão que eu estou preparando há mais de um ano. E eu confesso a você que eu nunca estive tão temeroso para pregar nessa igreja como hoje. Você não pode ver, mas eu estou tremendo. 4 razões para não pecar. É uma mensagem interessante, é uma mensagem bíblica e nós precisamos apresentá-la. Quem vai nos dizer dessas 4 razões para não pecar é Davi. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no 2º livro de Samuel, no capítulo 11. Você que trouxe a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 11. Antes que eu me esqueça, não sei se você orou ou não, mas eu e minha esposa, nós teremos um filho, será um menino. Minha esposa não deixou eu colocar o nome de Gideão. Minha esposa disse assim: já basta, se não bastasse você tendo que fazer terapia por causa do seu nome, eu não quero que o nosso filho faça também. Em decisão em conjunto, mas por ela, chamar-se-á Gregory, o nome da criança. Oh, isso aí. Isso quer dizer que a família então está ficando completa. Estamos felizes. Nasce no final do mês de agosto. Muito bem. Saul havia reinado durante 40 anos. E durante esses 40 anos, boa parte destes, mais ou menos uns 20 anos, Saul ele fez uma caçada a Davi. E Davi passou cerca de 20 anos fugindo de Saul. Ninguém tanto na Bíblia sofreu tanto quanto Davi. Foram mais ou menos 20 anos saindo de um lugar para o outro. A vida de Davi não fora nada fácil. Saul morreu, Davi agora assumiu o trono. Os primeiros anos de Davi foram fantásticos. Os 10 primeiros anos, Davi ele fez muitas guerras. Conseguiu conquistar Jerusalém. Ele solidificou o trono, o reino. E até que enfim, o povo de Israel entrou em paz. Davi estava passando pelo melhor momento de sua vida. Estava tudo muito calmo. Nas batalhas, Davi não precisava mais ir à frente. O seu general Joabe já fazia tudo por ele. Estava tudo funcionando, estava tudo indo muito bem. Davi não tinha mais inimigos que quisessem matá-lo. Tudo funcionava perfeitamente. Ellen White ela tem uma citação quando ela vai contar essa história. Ela diz que são nos momentos de bonança que vêm as piores quedas. E quando eu li essa citação eu fiquei preocupado. As piores quedas da vida do cristão, ela vem justamente quando a vida dele está indo tudo muito bem. Talvez você não entenda isto, mas a melhor fase para a vida cristã é quando você está precisando de alguma coisa. Porque quando você está precisando de alguma coisa, você ora mais, você busca mais a Deus, você vem mais à igreja, você participa mais dos cultos. E por incrível que pareça, é uma pena quando nós temos tudo aquilo que nós desejamos, pois são nos momentos de bonança que vêm as piores quedas. Davi ele fora fiel a Deus, e ele transformou-se no homem conforme o coração de Deus, nos momentos de maiores lutas, porque foi nos momentos de maiores lutas que Davi buscou a Deus, que ele entregou a sua vida a Deus, e teve uma vida diferenciada. Tudo ia muito bem, até que algo aconteceu. Capítulo 11, a partir do versículo 1, em minha Bíblia diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém.
Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço de sua casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era ela. Disseram-lhe então: esta é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que trouxessem a ela. E ela veio, e ele se deitou com ela. E tendo ela se purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher, porém, concebeu e mandou a dizer a Davi: estou grávida. A história é mais ou menos o seguinte: Davi não precisava mais ir às batalhas, embora muitos reis fossem. Davi optou por ficar em sua casa e o exército não solicitou a sua presença. Afinal de contas, tudo ia muito bem. E Davi estava lá um belo dia, andando de um lado para o outro, e enquanto estava na sacada de seu palácio, ele observou de que no jardim havia uma mulher banhando-se. E Davi então ele começa a olhar para aquela mulher e em pouco tempo ele começa a desejá-la. E a cada segundo que passa o desejo vai se inflamando. Davi não resiste e ele pergunta a alguém: quem é esta mulher? E a pessoa que vai lhe dar a informação foi muito clara: esta é Batseba. Disse quem era o seu pai e lhe disse um pouco mais: esta é a mulher de Urias, Urias o Heteu. Urias era um dos homens de confiança de Davi. Davi ele teve 39 homens que eram os seus melhores homens, os homens de guerra, aqueles homens que ele poderia confiar qualquer coisa. E Urias era um desses homens, um dos seus melhores soldados. Davi soube de quem era a mulher, de que ela era casada. Davi, porém, não se intimida com essa situação. Davi então manda chamar aquela mulher. Momentos depois os dois deitam-se, têm relação sexual. Passado alguns minutos ou horas, aquela mulher vai embora. Davi então fica em seu palácio, como se nada tivesse acontecido. Para sua surpresa, cerca de 2 ou 3 meses depois, a mulher lhe manda um recado: Davi, eu estou grávida. Naquele momento Davi ele entra em desespero. Ele era o rei de Israel. Se a nação soubesse que ele havia engravidado a mulher de um homem, uma mulher casada, a moral de Davi iria cair por terra. Pior do que isto, no Antigo Testamento o adultério sempre era punido com morte. E naquele momento então Davi deveria morrer para poder pagar o seu pecado, ou como consequência de seu pecado. Davi ele entra em desespero, ele não sabe o que fazer. Naquele momento, naqueles dias, normalmente uma guerra durava muitos meses, e há relatos de guerras que duravam anos. Davi então ele fica desesperado, ele chama um guarda e diz assim: olha, eu quero que você vá até onde está o exército e mande a chamar Urias. Dias depois chega Urias, e quando Davi vê Urias, ele abraça Urias, diz: que bom, Urias, que você voltou. Urias, como que está a batalha? E Urias então lhe dá um relato, e ele diz: olha Urias, você foi premiado, você vai ter um momento de descanso, e você poderá ir para sua casa, passar um tempo com sua mulher, porque afinal de contas você está muito tempo longe de casa, e você é um ótimo soldado. Urias ele ouve aquilo, e Urias era um homem tão fiel a Davi, e é isto que mais me sensibiliza, que no versículo 11, olha o que Urias diz a Davi: a arca de Israel, a arca, e Israel e Judá estão em tendas, Joabe o meu senhor e os seus servos, eles estão acampados ao ar livre, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber, e para deitar-se com a minha mulher? Não, tão certo como vives o Senhor, e como vive a ti o meu rei, eu não farei tal coisa. Urias ele era um homem tão fiel que ele disse: meu rei, todas as pessoas estão lutando, eles estão neste momento passando por dificuldades, e você me chama para eu poder comer, beber e ficar com a minha esposa? Claro que não. Eu quero lutar, eu quero defender esta nação, eu quero defender o teu nome. Imagina para Davi, que falsidade. Imagine a angústia do coração de Davi. Davi ele pensa: eu preciso fazer alguma coisa. Diz a Bíblia então que Davi tem uma segunda ideia. E Davi diz: ok, você tem razão, então passa essa noite aqui comigo, e amanhã você voltará para o exército. Davi então lhe convida para jantar, e ele prontamente aceita.
Davi lhe oferece algumas bebidas e diz a Bíblia que ele tenta embebedar Urias. Tentou deixar Urias completamente bêbado, para que Urias então pudesse ir para a sua casa. Urias bebeu, embebedou-se, porém Urias não quis ir para casa. Diz a Bíblia que ele preferiu dormir no palácio do rei no chão, porque ele estava ansioso para voltar para a guerra. Davi ele continua desesperado, ninguém poderia saber de seu erro. Davi tem uma terceira ideia. Ele escreve uma carta, esta carta é destinada a Joabe, o líder do exército, e nesta carta está selada a condenação da morte de Urias. Davi ele pede para que Urias ficasse na frente da batalha, e que Joabe recuasse quando eles fossem batalhar, para que Urias pudesse morrer. Urias era um homem tão leal a Davi, Urias era um homem tão fiel a Davi, que ele pega aquela carta de Davi, e ele passa todo o caminho e nem ao menos lê aquela carta, de tal tamanho que era a fidelidade de Urias. Urias leva aquela carta com a sua sentença de morte. Chegando lá, ele entrega a Joabe. Joabe entende, a batalha se intensifica, Joabe recua. Horas depois, Urias morre. Joabe então manda um soldado com uma outra carta falar para Davi de que Urias havia morrido. E o que mais me impressiona é a frieza de Davi. Ainda no capítulo 11, no versículo 25, quando o soldado dá a notícia a Davi da morte de Urias, olha o que Davi diz: assim dirás a Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele, intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima Joabe. Em outras palavras, Davi queria dizer: a vida é assim mesmo, alguns nascem e outros morrem, não tem problema, foi só mais um que morreu. A Bíblia continua dizendo, versículo 26 e 27, ouvindo pois a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe-a para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz a um filho. Porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. A Bíblia vai terminar este capítulo relatando de que Davi então, ele casa com Batseba, e logo em seguida, ele agora está com ela em sua casa, aparece a mensagem, a conclusão e a opinião de Deus sobre tudo aquilo. Tudo isto pareceu mal aos olhos de Deus. Deus não gostou da ação de Davi. E a história vai continuar. Ellen White ela vai mencionar, e essa história está no livro Patriarcas e Profetas, capítulo 71. Vale a pena você ler. Ellen White ela vai mencionar de que passou cerca de 8 a 9 meses, quase um ano. A criança ela já estava próximo para nascer. E o profeta Natan então recebe uma mensagem de Deus para que ele vá falar com Davi. Ellen White ela menciona que se Natan fosse falar com Davi naqueles dias, assim que aconteceu o ato, possivelmente Davi iria matar Natan, que era um amigo seu pessoal, afinal de contas ele era um profeta, para você entender como estava endurecido o coração de Davi. Natan então se aproxima de Davi e diz: Davi, eu preciso que você me ajude a resolver um problema. Naqueles dias o rei tinha a função de juiz, e então Natan conta uma história, e Natan diz o seguinte: olha só, haviam 2 homens, o primeiro deles era muito rico, e ele tinha muitas ovelhas, tinha muitos bois, muitas vacas, um homem extremamente rico. Do outro lado havia um homem muito pobre, e tudo que ele tinha era uma ovelha. Ele cuidava, esta ovelha, ele passava tempo com ele. Esta ovelha, diz a Bíblia, era como se fosse um filho para ele. É a expressão que a Bíblia vai dizer. Tudo que ele tinha era esta ovelha. Aquele homem rico recebeu alguns convidados, e ele ficou com muita pena, com muita dó de matar um dos seus rebanhos. Então ele pensou o seguinte: eu vou pegar a ovelha daquele outro homem, aquele homem que tem apenas uma única ovelha, e este homem vai lá, pega esta ovelha, mata e serve para os seus convidados, deixando aquele homem agora sem nada. A Bíblia diz que Davi, quando ouviu isto, Davi ele ficou impressionado, e Davi ele ficou revoltado, e Davi naquele momento, ele expressa a sua tristeza em relação a isto. Olha o que diz a Bíblia no versículo 5, em capítulo 12, versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã:
Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isto deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais, porque fez tal coisa e ele não se compadeceu. Davi, ele disse a sua tristeza, e ele disse exatamente o que deveria acontecer com aquela pessoa que havia matado a única ovelha daquele homem. Naquele momento, então, no versículo 7 diz: então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria te dado muito mais. Versículo 9: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que fora mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por esposa, depois de matar e com a espada pelos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor já te perdoou o pecado, tu não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo, para que as pessoas blasfemassem do Senhor, também o filho que irá nascer morrerá. Amigos, essa história é impressionante. Todos nós conhecemos o adultério de Davi, e todos nós conhecemos de que Deus perdoou o pecado de Davi. E em nome do Senhor Jesus eu quero lhe falar nesta manhã que não existe pecado que Deus não possa perdoar. O indivíduo, ele pode matar, ele pode roubar, ele pode ser um serial killer, ele pode adulterar, ele pode ser um pedófilo, seja o que for. Se este indivíduo pedir a Deus perdão pelos seus pecados, Deus lhe perdoa. Porém, existem algumas coisas que nós não notamos ou não percebemos. Embora Deus, ele perdoe todos os pecados, nem sempre Deus vai aliviar as consequências. Deus pode perdoar os pecados, mas isso não quer dizer que eu não terei consequências. Todo pecado traz consequências, sendo este um pecado pequeno, como nós o chamamos, ou um pecado grande. Todos os pecados trazem consequências, e Deus muitas vezes não alivia estas consequências, porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. Davi, ele adulterou, ok. Davi era um homem conforme o coração de Deus, sem problemas nenhum, e isto é nítido na Bíblia. Ellen White, ela vai mencionar de que quando Davi cometeu este ato, ele não era um homem conforme o coração de Deus. Ele deixou de ser e depois voltou a ser. Davi não perdeu este título porque havia pecado, mas Davi, ele pagou as consequências deste pecado. Davi, ele havia dito que o indivíduo que havia roubado aquela ovelha daquela história, ou matado e comido aquela ovelha, deveria pagar 4 vezes mais. E quando Davi utilizou essa expressão de 4 vezes mais, Davi, ele estava selando a sua sentença, porque Davi iria receber 4 males em sua vida. Ellen White, ela tem uma citação interessante, página 538 deste livro. Olha o que diz: tornará a dar quadruplicado, foi a sentença dada por Davi a si mesmo, sem o saber. Ouvindo a parábola do profeta Natã, de conformidade com a sua própria sentença, deveria ele ser julgado. 4 de seus filhos deveriam cair, e a perda de cada um deles seria o resultado do pecado de seu pai. Aí você pode estar se perguntando: Davi quem pecou? E por que que os filhos que estavam sofrendo a consequência? Por que que Deus faz isto? Olha uma outra citação do mesmo livro, página 534. O mau exemplo de Davi exerceu uma influência sobre os seus filhos, e Deus não interviria para impedir o resultado. Ele iria permitir que as coisas tomassem o seu curso natural, e assim Davi seria severamente castigado. Não é que Deus iria matar os filhos de Davi, mas Deus iria permitir que a vida tomasse o seu curso natural.
O curso natural da vida muitas vezes pode nos trazer algumas desgraças e muito sofrimento. E é Deus quem muitas vezes intervém. E nesta situação, nesta história, Deus não iria intervir. Os 4 males que Davi recebeu, o primeiro deles, o filho que ele teve com Betseba, dentro de algum tempo, morreu. Ellen White menciona de que a criança nasceu, e a criança viveu alguns dias, alguns meses. E Davi, ele queria muito que aquela criança vivesse. E quando ele soube que a criança estava doente, Davi começou a jejuar, começou a clamar, começou a esperar. E Deus não atendeu a sua oração, a criança morreu. Primeira consequência. Segunda consequência do pecado de Davi. Davi, ele tinha vários filhos, em especial um chamado Aminon. Ele se apaixonou pela sua irmã, Tamar. E Aminon planejou dormir com a sua irmã. Como a sua irmã lhe rejeitou e não aceitou, nessa situação, ele vai, Aminon, e estupra a sua irmã. A irmã, ela se sente completamente rejeitada e humilhada. E ela conta ao seu pai, e diz a Bíblia que Davi não fez absolutamente nada. Um filho estupra a irmã e ele não fez nada, nem ao menos chamou a atenção de seu filho. Ellen White novamente vai dizer de que Davi, ele sentia vergonha pelo seu adultério, de chamar a atenção do filho, porque ele não se sentia melhor do que o seu filho. Davi não fez nada. Absalão, que era irmão de Tamar, ele fica revoltado. Vendo que seu pai não havia feito nada, ele simplesmente resolve matar Aminon. E numa festa ele mata o seu irmão. Esta foi a segunda consequência. Passados alguns dias, Absalão, depois de ter matado o seu irmão, ele fica fugido do rei e ele tem uma ideia: eu preciso ser o rei. E para demonstrar que ele estava querendo lutar contra o rei, ele escolhe uma das concubinas de seu pai e no meio da nação ele tem relação sexual com ela. Todo Israel viu aquilo. E se aquilo não fosse por menos, Absalão resolve matar o seu pai. E agora Davi tem que fugir do palácio porque o próprio filho estava tentando matá-lo. Por sua vez, o filho não consegue. Davi então manda um exército para poder defendê-lo. Esse exército persegue Absalão. Absalão acaba sendo morto. Terceira consequência. Quarta consequência, Davi morreu. Assim que Davi morreu, ele prometeu o trono para Salomão. Porém, o seu filho mais velho chamava-se Adonias. Adonias queria o trono, mas Salomão, que tinha recebido a promessa, há uma disputa entre os dois. Para resolver a situação, Salomão mata Adonias, e assim ele consegue o trono. O que me chama a atenção desses 4 resultados, foi que este último resultado, ele veio justamente após a morte de Davi. Davi morreu, e mesmo assim, os resultados continuaram. Sabe que isso nos ensina? O pecado, ele tem uma dimensão muito grande. O pecado, ele não afeta simplesmente a vida de quem o faz. O pecado, ele vai afetar a vida de todo mundo que está ao redor dele. Vai afetar a vida de seus filhos. Vai afetar uma geração que ainda virá. Se o pecado afetasse somente a vida de quem o peca, eu diria para você, amigão, vai lá, vai na fé e faz o que vier à sua mente. Porque vai afetar só a sua vida e vai acabar apenas com a sua vida. Mas não. O pecado, ele vai afetar a vida de todo mundo que está ao meu redor. Vai afetar a vida da comunidade, da igreja. Lembrem-se do pecado de Acã. Quando na igreja alguém está levando uma vida errada, a igreja paga com isso, porque nós somos o corpo de Cristo. Toda a igreja sente. O pecado, ele não afeta somente a vida de quem o faz, afeta uma comunidade inteira. E os nossos filhos acabam pagando pelos nossos erros. Amigos, Deus, ele pode perdoar qualquer pecado, mas as consequências sempre ficam. Se Davi, ele estivesse entre nós hoje, e Davi pudesse dar o seu testemunho, com certeza Davi iria dizer: se existe uma coisa que não vale a pena, é pecar contra o Senhor. Se existe uma coisa que não vale a pena, é o adultério. Amigos, esta história manchou a vida de Davi. Essa história sujou a vida de Davi. E tanto é que Davi depois, ele vai tentar ofertar a Deus um templo. E o sonho de Davi era dar a Deus um templo. E então ele prepara-se para dar um templo. E quando ele vai falar ao profeta Natã, Natã diz assim: não, Davi, você não vai poder oferecer a Deus um templo. Mas por que eu não posso? Natã lhe diz assim: nas suas mãos tem sangue. E Deus não pode aceitar das suas mãos um presente porque tem sangue. Mas por quê? Não, tem sangue. E você não vai poder dar este presente. Quem vai dar o presente é justamente o seu filho. Davi não entende aquilo, ele não pôde presentear
a Deus. Aí você diz assim, mas qual era o sangue da mão de Davi? Era o sangue de Urias, porque o homem que construiu o templo foi Salomão, e Salomão matou o seu irmão, e Deus aceitou o templo como um presente das mãos de Salomão. O problema aqui foi essa mancha do pecado de Davi. Deus perdoou, mas o grande problema é que o nosso pecado, ele nos impede de realizarmos algumas coisas para Deus. Eu não estou dizendo que Deus não perdoa, preste bem atenção. Deus perdoa sempre o ser humano, mas o pecado, ele pode limitar a nossa vida. E o pior de tudo, o pecado faz com que Deus não realize os sonhos que ele tem em nossa vida. Amigo, se você pudesse contemplar o livro dos céus e ver tudo aquilo que Deus ele tem preparado para você. Deus ele tem um livro nos céus, e neste livro Deus ele escreveu os sonhos que ele tem ao meu respeito e os sonhos que ele tem ao seu respeito. E Deus ele gostaria muito que tudo isto acontecesse em nossa vida. Mas o sucesso em nossa vida, ele depende da nossa obediência aos mandamentos de Deus. Isto quer dizer que Deus tem muitas coisas preparadas para você, mas isso só vai se tornar realidade se você for fiel aos mandamentos de Deus. Porque não existe vitória, não existe sucesso desobedecendo os princípios de Deus. Eu sei que o mundo fala que não há nenhum problema, eu sei que o mundo apresenta como sendo isto algo muito normal. Inclusive, a revista Veja de 2002, ela trouxe uma matéria sobre adultério, e ao ler esta revista eu fiquei impressionado. A revista dizia que 60% dos homens casados já haviam traído a sua companheira, e as mulheres 47%. Eu fico me perguntando que mundo que nós vivemos. E o pior de tudo, isto tem afetado a nossa igreja, e afeta a igreja como um todo, porque se alguém aqui erra, a igreja toda sente. Há ainda um livro, para mim este é o pior ainda, chama-se Adultério para Iniciantes. A autora chama-se Sarah Duncan, ela é uma inglesa. Neste livro, ela explica como você pode trair o seu cônjuge sem que a outra parte perceba. E eu fiz uma pesquisa para saber a quantidade de exemplares vendidos só no Brasil. Mais de 1 milhão de exemplares já foram vendidos deste livro. Você acha isso um absurdo? Assim como eu fico me perguntando que mundo que nós estamos. Deus ele tem sonhos para a nossa vida, e Deus está ansioso para que esses sonhos se tornem realidade, mas o meu e o seu pecado atrapalham a realização dos sonhos de Deus. E é isso que frustra Deus, porque Deus está ansioso para fazer aquilo que ele tanto espera em nossa vida, mas o nosso pecado, ele vai criar uma barreira entre nós e Deus. Eu gostaria de ler um texto que está no livro de Provérbios. Você que tem a sua Bíblia, Provérbios capítulo 6. Ele é um texto muito pesado, mas ele é bíblico. Provérbios capítulo 5, versículo 27 ao 29. Desculpa, Provérbios capítulo 6, 27 ao 29. E eu gostaria que você prestasse bem atenção neste texto. Bem atenção neste texto. 6, 27 ao 29. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiam? Ou andará alguém sobre brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será o que se chegar à mulher de seu próximo. Este não ficará sem castigo, todo aquele que tocar a outra mulher. Você entende isto? Não ficará sem castigo aquele que tocar a mulher de seu próximo. Amigos, Deus não mudou. Deus ainda é o mesmo, e a palavra de Deus continua a mesma. E é por isso que eu quero incentivar você nesta manhã a agradar o Senhor através de sua vida. O texto continua no versículo 32 até o 33. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. E foi isso que aconteceu na vida de Davi. Se existe um pecado que não vale a pena, é o adultério. Quando a Bíblia ela vai falar sobre pecados, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Paulo ele vai fazer uma diferença entre os pecados. E ele diz que o indivíduo que adultera, ele está pecando contra o próprio corpo. E ele coloca este pecado como sendo diferenciado, porque as consequências, elas são muito internas. As cicatrizes podem se tornar eternas. Não vale a pena. Não vale a pena. Amigo, se existe uma coisa que não vale a pena,
é quebrar os princípios de Deus. Deus te ama muito. E Deus tem imaginado para você coisas maravilhosas. Mas Deus, Ele não vai abençoar a sua vida se você estiver levando uma vida de pecado. Você pode orar, você pode clamar, você pode pedir. Mas a grande questão é que Deus não pode abençoar a vida de pessoas que estão andando num caminho longe dEle. Ellen White, ela vai terminar essa história com uma citação muito interessante. Ela diz assim: pouco pode Deus fazer por pessoas que nada fazem por si mesmo. Isso me pesa, isto me quebra, isto me preocupa, isto me aterroriza. Pouco pode Deus fazer por pessoas que nada fazem por si mesmo. Deus, Ele está mais preocupado com a sua felicidade do que você mesmo. Se existe alguém que está ansioso para ver você sorrindo, para ver você feliz, é Deus. E Deus não vê a hora disto acontecer em sua vida. Mas o sucesso que Deus, Ele está preparando para você, Ele vai depender exclusivamente da sua obediência. Amigos, não vale a pena pecar, não vale a pena desobedecer a Deus. Para encerrar este sermão, Ellen White, ela vai dizer de que tudo que Davi havia feito, o que mais entristeceu a Deus foi a hipocrisia de Davi. E ela diz que a hipocrisia foi pior do que o adultério e foi pior do que o assassinato. Ela diz que assim que Davi percebeu que Urias estava morto, ou era morto, Davi então ele manda chamar Batseba e a leva para sua casa. E este ato de trazer a viúva para sua casa trouxe da nação muita alegria. A nação começou a comemorar, porque diante da nação a impressão que deu foi mais ou menos o seguinte: este é o nosso rei. Um dos seus melhores soldados morreu em batalha, e o rei então amparou a viúva. Este é um rei que cuida das viúvas. E a nação teve esta impressão, e Davi deixou que a nação tivesse essa impressão. E Davi, quando anunciou o seu casamento, a multidão foi ao delírio, vibrando, gritando: este é o nosso rei, este é o nosso rei. A multidão vibrava, mas Deus chorava. Davi, ele passou muito tempo sem entender, sem perceber de que ele havia desagradado o Senhor. O próprio Davi depois ele vai dizer no Salmo 32, versículo 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Amigos, Davi, ele errou e errou feio. E esta hipocrisia fez com que Deus abominasse toda aquela situação. Porque pior é fazer de conta como se nada acontecesse. É você continuar levando a sua mesma vida. Você fala: pastor, mas o que eu tenho que fazer? Se você errou, primeiro você precisa confessar a Deus o seu pecado. Em segundo lugar, você precisa sair deste pecado. Em terceiro lugar, você deve satisfação à igreja. Deve sim. Deve, porque nós somos uma comunidade, nós somos o corpo de Cristo. E um dia que você aceitou se batizar, você aceitou participar desta comunidade, e você entrou para o corpo de Cristo, e nós estamos unidos. E se alguém errar, é a igreja toda que paga, é a igreja que deixa de ser abençoada. Então nós devemos responsabilidades e satisfações à nossa comunidade. Eu não estou dizendo que você precisa ser exposto, eu estou dizendo que você precisa conversar com alguém. Eu não estou dizendo que você precisa vir aqui à frente e dizer: eu adulterei, eu errei. Mas eu estou dizendo que a igreja, ela precisa de satisfação, porque nós somos uma comunidade. Amigos, não vale errar. Não atrapalhe os planos de Deus na sua vida. A sua vida aos olhos de Deus, ela é muito importante. A sua vida aos olhos de Deus é a coisa mais preciosa que tem. E Deus está ansioso para abençoar você. Mas Deus não vai lhe abençoar enquanto você viver uma vida de pecado. Volto a dizer a frase: o seu sucesso, ele depende da sua obediência aos mandamentos de Deus. Se você puder guardar uma frase deste sermão, guarde esta: que o seu sucesso, ele depende da sua obediência aos mandamentos de Deus. Não adianta Deus ele querer a sua felicidade e você não fizer por onde merecer. Não adianta Deus sonhar e você não obedecê-lo. Não adianta Deus querer e você não se esforçar. Deus te ama muito e Deus quer te levar aos céus, mas não se engane, Deus não mudou.
Deus ainda é o mesmo. As palavras da Bíblia, elas continuam certas em nosso dia. Deus, Ele só vai levar aos céus pessoas que não se contaminaram, pessoas que abandonaram o pecado. Eu não estou dizendo de que nós vamos deixar de pecar. Todos nós vamos pecar até a volta de Jesus. Porém, Deus, Ele só vai levar aos céus pessoas que foram vencedoras, pessoas que lutaram, pessoas que deram o seu melhor. Amigos, eu não sei se você consegue entender a preciosidade de tudo isto, mas as pessoas que vão chegar aos céus são pessoas que lutaram contra o pecado, pessoas que desistiram de pecar, pessoas que pecaram, mas não queriam. Porque quando nós chegarmos aos céus, todos nós seremos pessoas livres. Nos céus nós não teremos robôs. Isto quer dizer que se alguém decidir pecar no céu, poderá ter esta possibilidade. Pois é, no céu nós seremos livres, e se alguém decidir pecar, ele poderá fazê-lo. Porém, entretanto, não haverá mais pecado. Não haverá. Haverá a possibilidade, mas o pecado nunca mais se levantará. Porque as pessoas que chegarem aos céus foram pessoas que erraram, mas não queriam errar. Foram pessoas que caíram, mas não queriam cair. Foram pessoas que pecaram, mas abominaram os seus atos. Pessoas que se esforçaram e deram o seu melhor. E nesta manhã eu quero conclamar você a colocar a sua vida diante de Deus, a dar o seu melhor, a se esforçar, a cada dia errar menos, a cada dia agradar mais o Senhor. Amigos, não estrague a sua vida, não jogue a sua vida no lixo. Viva uma vida conforme a vontade de Deus, e eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. Compensa obedecer os mandamentos de Deus, compensa servir o Senhor, compensa muitas vezes chorar por ter um desejo errado, compensa muitas vezes se segurar, compensa muitas vezes clamar, compensa ser fiel ao Senhor Deus. Que nesta manhã Deus, Ele possa te abençoar. Que nesta manhã a palavra de Deus toque o seu coração, para que você saia hoje daqui tendo uma certeza: compensa ser fiel ao Senhor Deus, vale a pena obedecer todos os mandamentos de Deus, porque quando nós obedecemos a Deus, Deus realiza os desejos do nosso coração. Agrade-te do Senhor, e o Senhor satisfará os desejos do seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um ótimo dia, e que enquanto você viver, a sua vida seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém.